A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, amigos do Ibadejuf. Que Deus continue abençoando a você, sua família e a todos nós. Amém? Estamos dando início a mais uma aula de introdução à profecia no livro de Daniel. Estamos estudando o livro de Daniel de maneira resumida, é claro, né, meus irmãos? Nós não estaremos abordando nesse estudo todo o livro de Daniel. Algumas partes consideramos importantes do livro de Daniel, sobre a história, sobre a profecia, e estaremos então nesta quinta aula abordando Daniel capítulo 6 e um pouco de Daniel capítulo 9, essas 70 semanas de Daniel. Então convido você a participar desse vídeo, curtir, a visualizar, a compartilhar esse vídeo com outros amigos, irmãos, companheiros de estudo da Bíblia, e a se inscrever no nosso canal do YouTube, Ibadejuf. E a sempre continuar orando por nós, porque nós carecemos da graça de Deus, da presença do Senhor. E desde já declaramos que a Deus seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Meu nome é Kleber Ramos e estaremos então juntos nesta aula. Amém? Que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, estaremos estudando, então, a continuidade do livro de Daniel, Daniel capítulo 6. Aí você está vendo, né, de maneira ilustrativa, duas imagens aí retratam o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Aí a gente vê aqui uma imagem, né, Daniel aqui, sentido de oração, os leões aqui em volta dele, mas todos aqui de jejum, né? Todos sem se alimentar, porque Daniel é guardado por Deus, protegido pelo Senhor. Também na imagem sequente do lado, temos também aqui uma imagem mais tipo desenho, né? Daniel aqui, desenho infantil, Daniel aqui, ao lado também dos leões, o leão está querendo fazer um carinho aqui em Daniel, porque Daniel foi guardado por Deus, foi guardado pelo Senhor, como o livro de Hebreus diz no capítulo 11, pela fé escaparam da boca do leão. Olha só que glória, que bênção, Daniel servindo ao Senhor. Estaremos abordando então, nesse capítulo 6, a história desse episódio. O capítulo, meus irmãos, começa no capítulo 6, versículo 1, dizendo que pareceu bem a Dário, o rei, constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Dário entendeu e compreendeu que era necessário descentralizar o governo, né, do seu reino. Então ele escolhe 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Quem sabe ele tenha pensado que, ou tenha detectado que no seu reino havia algum tipo de desvio financeiro, que as contas não estavam sendo prestadas da maneira certa, e ele precisava de homens de confiança, homens preparados, capacitados, para que pudesse estar à frente desse negócio. Dentre eles estava Daniel. Você tem que entender e compreender, e eu tenho certeza que você entende e compreende, que Daniel, por certo, tinha mais de 80 anos nessa época, nesse estágio da sua vida. Daniel chegara em Babilônia adolescente ainda, por volta lá dos 14 a 17 anos, e agora seguramente tinha mais de 80 anos, já era o velho Daniel, mas ainda usado por Deus, se destacando entre os governadores, os príncipes, os presidentes, os maiorais daquele reino. De tal maneira foi que Daniel era um dos principais dentre esses 120 presidentes, diz o versículo 2, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, por certo, o rei
deve ter entendido e compreendido que estava sofrendo dano e coloca a 3 homens principais para estarem sobre esses 120 presidentes que estavam sob o governo de Dário. Uma medida, né, de descentralização, de divisão de poder, para que pudesse haver um melhor controle do reino, dos gastos, para que o rei não sofresse dano. Interessante, né, meus irmãos? Mais um exemplo aí na Bíblia de descentralização administrativa. Temos o exemplo lá na vida, no conselho que Jetro deu a Moisés, né, que ele escolhesse homens sábios, capazes dentro do povo, para que pudesse ser maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 10, que estivesse entre o povo. E aqui também o Dário, esse rei, tem essa atitude também. Daniel estava, então, entre aqueles príncipes que estavam sob o controle desses 120 presidentes. Versículo 3 diz que o mesmo Daniel se distinguiu. Olha só que interessante. Daniel sempre se distinguiu, né, durante o seu período de vida, de trabalho no reino de Babilônia. E aqui não é diferente. Diz o versículo 3 de Daniel, capítulo 6, que Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha que interessante. Sobre ele havia um espírito excelente. Ele era um homem dedicado, um homem compromissado, um homem atento, um homem honesto, um homem confiável, e era de um espírito excelente. Qual líder que não quer, né? Ter no seu governo, no seu reino, na sua presidência, ou seja, na prefeitura, no governo estadual, na presidência da República, ou numa empresa, num trabalho, na igreja, qual o líder que não quer alguém que tenha um espírito excelente, que seja de bom trato, de bom trabalho, dedicado, esforçado, de confiança, confiável. Assim era Daniel no reino babilônico. Só que isso causou entre os pares de Daniel o espírito da inveja. Versículo 4 diz: então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino. Não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. É interessante, né? Fizeram um check-up, uma análise minuciosa na vida de Daniel e viram que não havia nele nem culpa nem vício algum. Ou seja, na maneira popular, né? Fizeram até um levantamento dos estudos dele, nem na aula ele colou, nem uma olhadinha ele dava para o lado para colar na prova final e tal, né? Para poder passar de ano. Não tinha nada, nenhuma questão, nenhum vício, nenhuma culpa na carreira, na vida de Daniel. Só que o que acontece, meus irmãos? O diabo se levanta contra o servo de Deus, contra a obra de Deus. Eles perceberam e compreenderam que na vida administrativa, pessoal de Daniel, no seu trabalho, nas suas relações, nos seus negócios, não havia vício nem culpa, eles pensaram, nunca, versículo 5, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, eles procuram estudar a lei de Deus e ver se achavam ali uma questão que fosse contra Daniel, na lei do seu Deus. Então, eles se mancomunaram, pensaram e analisaram, olha, o que Daniel faz, gente, é orar e buscar a Deus constantemente. Vamos criar um decreto, vamos induzir o rei a assinar um decreto em que somente se faça oração a Dário, a mais ninguém. A gente aproveita, exalta Dário, desculpa a expressão, puxa a sardinha de Dário e pega Daniel no laço. Então, assim, eles fizeram. São os males da inveja, né? Olha aí, os males da inveja. A inveja é podre, é ruim, então é condenável. Então, com essa inveja, um plano diabólico, então, é traçado. Estratagema contra
o servo de Deus acontece muitas vezes em função de o servo de Deus fazer a vontade do Senhor. Então, o diabo se levanta contra nós. É natural, normal, a gente não deve estranhar quando isso acontece. Pelo contrário, devemos glorificar a Deus, porque é certo que estamos na vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos dando continuidade no próximo slide. Daniel era um homem de oração, gente. O versículo 10 diz, depois que os príncipes, presidentes, sacerdotes, os príncipes do reino, os presidentes, os capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer esse edito real, fazerem firme este mandamento, e depois que o rei confirmou e assinou o edito, assinou a escritura, porque eles tocaram na parte humana do rei, né? Bajularam o rei, fizeram com que o rei se sentisse enaltecido, bajulado. Eles vão orar para mim, eles vão fazer petição não vão fazer petição a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem, a não ser a mim. Isso trouxe um sentimento de vanglória para o rei, né? Muitas vezes o puxa-saco faz isso, né? Ele enche a bola da pessoa, para depois, às vezes, puxar até o tapete dela, né? Eles encheram a bola do rei Dário para poderem fazer um edito contra Daniel. Daniel era amado de Dário. Dário amava Daniel, respeitava Daniel, tinha Daniel um bom conceito, ele entendia e compreendia que ele tinha esse espírito excelente, por certo, nos seus afazeres, Daniel se destacava, ele admirava, gostava, respeitava Daniel. Então, eles tentam esse laço contra o servo de Deus. Mas diz o versículo 10 que Daniel, quando soube da escritura, Daniel já estava sabendo desse edito, dessa escritura. Ele continuou a mesma coisa. Diz o versículo 10, que ele entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel continuou tocando a sua vida, continuou orando e buscando a Deus. E algumas lições dessa oração são importantes para nós. Olha, primeiro ele faz uma oração pessoal no seu quarto. Ele tinha esse costume de 3 vezes no dia orar no seu quarto, voltada ou abertas as janelas para a banda de Jerusalém. Era um costume dos judeus orarem com as portas da janela voltadas para Jerusalém. E ele continuou fazendo isso, a sua oração pessoal. Ele era um líder, um príncipe, um estadista, que agora estamos vendo, nós vimos Daniel o cativo, Daniel o intérprete, agora estamos vendo Daniel o estadista, né? Um momento lá em que ele está no estado, trabalhando, mas a sua vida espiritual não deixou de lado, ele não deixou de lado, ele era estadista, mas era crente. Eu posso ser funcionário público, mas continuo crente. Posso ser um político, devo continuar crente. Sou um professor, devo continuar crente. O lado espiritual, meu, teu, nosso, não é anulado pela nossa função pública, pela nossa função social. Pelo contrário, nós devemos manter ambas as situações. Devemos ser luz no meio das trevas. Foi o que Daniel fez. Na sua oração pessoal, no seu quarto. Foi uma oração baseada na obediência, né? Como havíamos dito lá em 1 Reis 8, 38, 42, 44, 48. A oração do rei Salomão, quando ele pede a Deus que atendesse a todos aqueles que orassem voltados para o templo, para Jerusalém. Então, Daniel faz assim. É uma oração perseverante, 3 vezes no dia, costumeiramente, dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias ele orava. Foi uma oração humilde, se punha de joelhos
Daniel era o estadista, era o homem de Deus, era o amado de Deus, mas tinha humildade de se pôr em joelhos. Foi uma oração com gratidão a Deus, orava e dava graças. O versículo 10 diz que ele dava graças. Foi uma oração com o endereço certo, diante do seu Deus. Ele não orava para Dário, ele não orava para outro homem qualquer, mas orava diante do seu Deus. A sua oração tinha um endereço certo. E foi uma oração habitual, como costumava fazer. Aqui é um costume, mas não um costume no sentido negativo, é um costume positivo, um hábito salutar, agradável, bom, que ele tinha na sua vida. Orar a Deus, como costumava fazer. Então, Daniel continua tocando a sua vida. Vamos para o próximo slide. A fé de Daniel é um destaque aqui. Tanto que o livro de Hebreus, no capítulo 11, também dá esse destaque à fé, a essa ação de Daniel, porque diz que lá que pela fé eles fecharam a boca dos homens poderosos, né? Versículo 33 de Hebreus 11 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça. Daniel estava aí, né? E nesse quesito do herói da fé, Daniel estava incluso, porque ele praticou a justiça, mesmo no reino da Babilônia. Ele foi um crente sincero, praticou a justiça, alcançou promessas, porque Deus o abençoou, e pela fé, esses pela fé fecharam a boca dos leões. Olha só, pela fé, a boca do leão foi fechada, a fé em Deus. É claro que não foi Daniel que fechou a boca do leão, foi a fé em Deus, a fé no Senhor, a fé que é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, as bocas dos leões foram fechadas. Eram vários leões, né? Você vê aqui na imagem, né? Daniel aqui numa imagem ilustrativa, tá, meus irmãos? Daniel aqui, contemplativo, orando a Deus, esperando talvez o amanhecer, para que pudesse ser retirado da cova de leões. E os leões aqui, ó, vários leões aqui. A Bíblia não fala a quantidade de leões, mas por certo eram mais de um, com certeza, né? Cova dos leões, então tinham vários leões, famintos, sem se alimentar, esperando que de quando em quando alguém fosse justiçado, encaminhado lá a sentença de ser enviado à cova dos leões. Então, quando eles faziam a festa, comiam, tinham alimento. Então, esses leões estão aqui rondando Daniel, mas a boca deles foi fechada pela fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pela fé, eles jejuaram, pela fé a boca deles foi fechada. Bem, meus irmãos, fato é que Daniel, então, é lançado na cova dos leões. Dário fica sabendo que Daniel é lançado na cova dos leões e tenta, no seu último, uma última ação, tentar evitar que o edito fosse cumprido, que o edito fosse realizado. Diz no versículo 14 de Daniel 6 que ele ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por fazê-lo. Mas aqueles homens, os invejosos, disseram: não, rei, é uma lei dos métodos dos persas, não pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Imagina mesmo a tristeza, o sentimento, talvez até de desespero do rei, tendo que enviar o seu servidor querido, fiel, à cova dos leões. Mas o rei dá uma palavra a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Às vezes Deus fala pela boca do ímpio, não é mesmo? O ímpio, uma pessoa que não é crente, ele entendeu e compreendeu. Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então é trazido uma pedra
posta sobre a boca da cova, o rei a sela com o seu anel, o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei, ato contínuo, se dirige ao seu palácio, passa a noite em jejum, não deixa trazer a sua presença instrumento de música, o sono dele foge. Pela manhã cedo ele se levanta, vai com pressa à cova dos leões, chega à cova, chama por Daniel com voz triste, falando ao rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei e disse, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência. Daniel foi lançado na cova dos leões de maneira totalmente inocente. Um estratagema diabólico de homens invejosos fez com que o rei fosse forçado a enviar Daniel à cova dos leões. Ele não havia feito nenhum delito, nem tinha cometido nenhum crime, ele apenas foi fiel ao seu Deus. Mas a Bíblia fala, né? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Daniel continua firme na sua fé em agradar acima a Deus, em primeiro lugar a Deus, depois aos homens. Então Daniel, na expressão que fala o rei, fala, foi achado em mim inocência, Deus achou em mim inocência. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel fez uma DR, lançou ali, ó rei, não fiz nada contra o Senhor, o Senhor me colocou aqui, mas eu não fiz nada contra o Senhor, fui fiel ao Senhor o tempo todo. Mas o meu Deus, a quem continuamente eu sirvo, ele me achou inocente e me livrou. Versículo 23 diz que o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Interessante, né? O rei era um homem que não temia a Deus. No sentido bíblico, cristocêntrico, né? De temer a Deus, de servir ao Senhor. Então ele se alegra em si mesmo, diz o versículo 23. O rei muito se alegrou em si mesmo. Quem não teme a Deus se alegra em si mesmo, mas o cristão se alegra em Deus, se gloria em Deus, louva a Deus, confia no Senhor, se engrandece a Deus. Mas ele aqui, o ímpio, né, se alegrou em si mesmo. Mas ele manda tirar Daniel da cova. Assim Daniel é tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha aí Daniel, ó. Livre, leve e solto, como diz o ditado, como diz a expressão, livre, leve e solto. Vivinho da Silva, cheio de saúde. Os leões passaram a noite em jejum. A fé de Daniel fez a boca dos leões ficar fechada. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. Olha o exemplo de fé, de temor a Deus que nós podemos viver na vida de Daniel. Mas, meus irmãos, a história não termina, né? Daniel é livre, mas o rei ordena agora, o rei percebeu, né, que os invejosos haviam feito aquele edito para colocar o rei numa saia justa, fazer o rei encaminhar Daniel à cova dos leões, de uma maneira maldosa, ardilosa. Então o rei ordena agora que aqueles invejosos que tinham acusado Daniel, que eles sejam lançados na cova dos leões. A Bíblia não fala quantos eram, mais de um, com certeza, porque eles, né, foram trazidos, aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Agora os leões que passaram a noite em jejum vão ter comida farta, vão ter comida abundante, porque Daniel confiou em Deus. Deus tapou a boca dos leões para ele, mas para os inimigos, Deus abriu a boca e abriu com vontade. Os homens foram encaminhados, lançados na cova dos leões, mas não apenas eles, né? Suas mulheres, seus filhos. Interessante, é mesmo. Quando o homem serve a Deus,
quando o homem serve ao Senhor, quando ele tem um relacionamento com Deus, com Cristo, o relacionamento que esse homem tem com Deus, com Cristo, influencia toda a sua família de maneira positiva, de maneira abençoada. Não é assim? Vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que confiaram em Jesus, que foram a Jesus, que foram não somente eles abençoados, mas todo o seu entorno foi abençoado. A gente pode lembrar lá de Jairo, que vai buscar Jesus e tem a filha curada. A gente pode lembrar da mulher Ciro-fenícia, que vai buscar a Jesus e tem a filha endemoniada curada. A gente pode lembrar de Lázaro, de Marta, de Maria, que tinham uma intimidade com Jesus e quando o irmão Lázaro é morto, Jesus vai e faz um milagre extraordinário na vida daquela família. Nossos relacionamentos com Deus não apenas nos abençoam, mas abençoam todos que estão ao nosso redor. Mas também, pelo contrário, acontece, né? Os ímpios, aquelas pessoas que não temem a Deus, que desobedecem a Deus, que vão contra Deus, quando cometem atos de impiedade, atos de maldade, esses atos influenciam a eles e aos que estão ao redor deles. É o exemplo que temos aqui, ó. Os acusadores são agora acusados e punidos. Então, eles são encaminhados, eles, suas mulheres, seus filhos, à cova dos leões. E diz o texto no capítulo 6, versículo 24, que ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Daniel passou a noite toda, a gente não sabe quanto período de tempo exato, mas várias horas, quem sabe 12 horas, quem sabe várias horas, e os leões nem tinham para Daniel. Ficaram sem fome, a boca estava fechada, ou se fome tinham, a boca estava fechada, não puderam fazer nada. Esses aqui, meu Deus, nem chegaram no fundo da cova, estavam todos esmigalhados, todos os seus ossos. A Bíblia fala, caminho com o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Deus nos guarde, nos livre desses caminhos. Bem, meus irmãos, então o rei Dário entende e compreende que Deus de Daniel é o Deus que livra. Ele diz no versículo 26, tremam e temam a ele. Agora ele faz um outro edito, né? Um outro decreto. Da minha parte é feito um decreto, Daniel 6,26 diz, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia. Temer e tremer, as duas coisas, né? Temer no sentido de respeitar, de adorar a Deus, mas também tremer, né? Saber que Deus é poderoso, ter respeito diante de Deus, diante do Senhor, de que Ele é Deus de amor, mas é Deus de juízo, ter o respeito, ter a amizade, ter o companheirismo, mas ter o respeito, né? Não é tratar Deus como você, como um namoradinho, senta no meu colo, como às vezes a gente vê alguns hinos, louvores, tratando Deus, Jesus, como um namorado, senta no meu colo, fica comigo, que isso? Não, Deus deve ser temido, nós devemos tremer diante dele, temer o seu nome. Claro que Jesus falou que se fizermos aquilo que ele nos manda, ele nos chama de amigos. Sim, somos amigos de Deus, amigos do bem, filhos de Deus. Deus é nosso Pai, mas a esse Pai devemos respeito, devemos temê-lo e tremer diante dele. A minha parte então é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e para sempre eternamente. E o seu reino não pode se destruir, seu domínio é até o fim. Novamente, meus irmãos, em Daniel, há a expressão, há um reconhecimento de que Deus tem o domínio dos reinos. O seu reino não se pode destruir. Seu domínio é até o fim. Deus está dominando. Deus não deixou de dominar. Deus não é pego de surpresa. Ele tem um domínio. Ele livra e salva, versículo 27. Deus, então, nos livra dos leões,
quer seja os leões físicos, os leões espirituais, aquele que anda ao derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, que nós entendemos e compreendemos que é o diabo. O diabo, vosso adversário, anda bramando como o leão. Ele não é o leão, como o leão, buscando alguém que possa tragar. Deus nos livra dele. Deus nos livra dos leões, dos problemas, das dificuldades. Deus nos livra na cova, não da cova. Muitas vezes, né? Muitas vezes Deus nos livra da cova. Nós nem entramos na cova, mas muitas vezes Deus nos livra lá na cova, lá no momento, no ambiente da tribulação. Aí Deus nos livra dos leões. Lá no meio da tribulação, Deus nos livra. Bendito seja o nome do Senhor. Que assunto interessante, né, meus irmãos, palpitante. Que lições maravilhosas deste homem de Deus, Daniel. Mas nós devemos continuar, meus irmãos. Agora estaremos abordando, nessa parte final desse vídeo, capítulo 9 do livro de Daniel, que vai nos revelar mais uma profecia importante desse livro. Se no capítulo 2, como já vimos anteriormente, nós vimos a profecia que fala do futuro mundo gentílico, que falou sobre a estátua, a grande estátua, que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre, coxas de cobre, pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro, simbolizando os reinos que estariam neste mundo após essa profecia de Daniel: reino babilônico, reino medo-persa, reino grego, Império Romano, futuro Império Romano, que nós entendemos que é um império ressurgido do Império Romano, que será o Império do Anticristo. Se temos essa profecia no capítulo 2, temos agora no capítulo 9 essa segunda grande profecia do livro de Daniel, que revela o futuro da nação israelita. Podemos dizer que essa profecia é o futuro de Israel no plano de Deus. Se não entendemos bem essa profecia das 70 semanas, tampouco a gente vai conseguir entender o sermão profético de Mateus 24 ou o livro de Apocalipse, uma vez que essa profecia, abrange a ambos. Quase todo o livro de Apocalipse, lá dos capítulos 6 a 22, é uma aplicação da profecia preditiva das 70 semanas de Daniel. Em outras palavras, né? Deus deu a Daniel um quadro geral dos eventos futuros relacionados a Israel. A João, no Apocalipse, Deus forneceu os detalhes desses eventos. Então, o estudo dessa profecia tornar-se-á muito edificante e empolgante se considerarmos que estamos vivendo no tempo do fim, de que falou o profeta Daniel. Interessante, né, meus irmãos? Nós estamos no tempo do fim. Então, nós estamos no período em que se avizinha o acontecimento, ou o final desse acontecimento, que é a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente vê que a grande tribulação, que é uma doutrina bíblica, escatológica, que ensina que a Terra terá um período de 7 anos de grande tribulação, em que Deus vai fazer um juízo neste mundo, em que Deus vai restaurar Israel, ela está escrita no livro de Daniel, no capítulo 9. E lá ela é chamada de a 70ª semana, a última semana de Daniel, de 70 semanas de Daniel, que estaremos vendo na sequência. O texto está lá em Daniel, capítulo 9. Então, Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 27. Estando eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Olha aí, meus irmãos. Daniel
estava orando, falando e confessando o seu pecado. Em Daniel capítulo 9, no versículo 1, a gente vê que Daniel entende e compreende, nos primeiros versículos, né? Primeiro, segundo, diz que no primeiro ano do seu reinado, o reinado de Dário, Daniel entende pelos livros, entende pela Bíblia, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel entende, compreende pelos livros. Daniel compreende e entende pelas escrituras sagradas que o tempo do cativeiro babilônico era de 70 anos e já estava no fim. Então o que ele faz no versículo 3 diz que ele dirige o seu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e roubos e jejuns, e pano de saco e cinza. E do versículo 3 até o versículo 19, está descrita essa oração. Então ele confessa, ele ora, e ele reconhece que Israel havia pecado, mas que ele também era pecador, porque todo Israel havia pecado. Ele compreende e confessa que ele havia pecado, mas que Israel também havia pecado, que Israel havia pecado, que ele havia pecado. Ele era um servo de Deus, confiava no Senhor, mas ele não se eximiu da culpa, né? Ele, como um representante, ou um descendente, ou um israelita, um judeu, também havia cometido o pecado de rejeitar a Deus. Então ele se inclui. Diz no versículo 4 que ele ora ao Senhor Deus, e confessa e diz: Ah, Senhor Deus grande, tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os seus mandamentos. Essa oração de Daniel é um modelo para nós, um modelo para os crentes. É um modelo para os estudiosos da Bíblia. Porque ele ora e começa confessando, né? Exaltando a Deus. Ah, Senhor Deus grande e tremendo. Tu és grande e tremendo. O Senhor guarda o conserto, a misericórdia com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Então ele começa exaltando ao Senhor. Jesus também fez assim, né? Na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados. Então Daniel também começa assim, exaltando a Deus, depois no versículo 5 ele fala: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente. Então ele reconhece que ele era pecador, que Israel era pecador, que eles haviam pecado. Então ele continua nessa oração bonita, confessando seu pecado, dizendo que ao Senhor, a nós, ou seja, a Israel, ao povo de Israel, a Daniel, pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, nossos príncipes, mas ao Senhor pertence a misericórdia, perdão, pois nos rebelamos contra ele. Então ele continua orando, dizendo que o povo havia se transgredindo, mas ele pede no final do versículo 19: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos. E opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Aí Daniel invoca a Deus e lembra: Senhor, tem uma promessa aí, ó. Esse povo é chamado de Israel, povo de Deus, povo do Senhor. Nós somos do Senhor, a nossa cidade é do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. O Senhor é nosso Pai, é o nosso Criador. O Senhor que formou Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor tem uma promessa conosco. Então ele invoca as promessas que Deus havia feito a Israel, e não de maneira desrespeitosa, é claro, não de maneira como se jogasse no rosto de Deus, não. Ele lembra ao Senhor de maneira figurada, claro, de maneira humilde. Claro que Deus não se esquece, Deus não se cansa nem se fadiga. Ele não fica gaga, não fica velho, não se esquece. Ele não muda, ele não tem sombra de variação, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a gente deve lembrar a ele: Senhor, só tem uma promessa, só tem uma promessa comigo, só tem uma promessa com o povo de Israel.
E a promessa de Deus a Israel é intransferível. As promessas de Deus para Israel são intransferíveis. A igreja não substitui Israel, não. Deus tem um pacto com esta nação, uma promessa com esta nação, algo a cumprir com esta nação. Essa promessa é intransferível, é imutável. Deus vai cumprir. Então Daniel aqui exalta isso e pede a Deus e fala. E aí, no versículo 20, diz que ele estava orando, falando, confessando o seu pecado e o pecado do seu povo de Israel, e lançando a súplica perante a face do Senhor, Deus, pelo monte do santo do meu Deus. E quando ele estava orando, falando, o varão Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, né, que ele já tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Nos princípios das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Isso que é importante, meu. Toma sentido na palavra e entende a visão. A Escritura Sagrada, inspirada por Deus, chegou ao nosso conhecimento e nós devemos tomar sentido e entender a visão. Então é certo, é correto que a gente tente entender e compreender a visão. Então ele fala isso, o anjo fala, Gabriel fala com Daniel, isso é a lição para nós. Devemos ter sentido na visão, entender a visão. Então ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que povo é esse? É o povo de Israel. O povo de Daniel é o povo de Israel. A santa cidade de Daniel é Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essas 70 semanas, é bom que se diga, no original tem um sentido de período. Então a semana aí não é uma semana de dias, semana de dias cronológicos de 24 horas. Tem um sentido de período. Então, a palavra semanas no original hebraico tem um sentido de período. Então, 70 períodos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Importante que o estudioso da Bíblia entenda e compreenda, né? Que há o tempo de Deus e há o tempo dos homens. Há o tempo cronos, cronológico, e há o tempo kairos, o tempo de Deus. Então, na profecia bíblica, na simbologia bíblica, a gente deve entender e compreender isso. O tempo cronológico e o tempo kairos, o tempo de Deus. Então, aqui ele fala de períodos. 70 períodos estão determinados sobre o teu povo. Então, a gente deve saber e entender isso, no versículo 7. Qual o objetivo, antes, vamos voltar aqui. Qual o objetivo para que isso ocorra? Qual o propósito? Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir os santos dos santos. Ou seja, todo esse período escatológico tem o objetivo de extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir os santos dos santos. Aí ele começa a destacar os períodos, né? Sabe e entende, olha, para a gente saber e entender. Desde a saída para restaurar e edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, olha o príncipe maiúsculo aqui, ó, esse Messias aqui é o príncipe, é Jesus. Tem 2 períodos selecionados, 7 semanas e 62 semanas. 2 períodos, um período de 7 semanas, 7 períodos e 62 semanas, 62 períodos, totalizando 69 períodos. Durante esses 69 períodos, que não são períodos de dias,
de meses, mas são períodos. Dentro da escatologia bíblica, as ruas e as tranqueiras se edificarão em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ou seja, depois do primeiro período de 7 semanas, que a gente entende e compreende que são períodos, né, de anos, são semanas de anos. Depois do primeiro período de 7 períodos de ano, de 7 vezes 7, 49, e depois de 7 períodos, ou de 62 períodos, 62 vezes 7, depois desses períodos todos, contando ao período de 69 semanas, depois do segundo período, quando completou o primeiro período de 7, e depois o segundo período de 62 semanas, será tirado o Messias, não será mais. Ou seja, Jesus é vindo a este mundo, nasce, vive, morre e ressuscita para nos perdoar dos pecados, para expiar a iniquidade, para dar fins aos pecados. Diz que ele não será mais nessa terra, né? É claro que Jesus vive para sempre, ele está lá no céu. Ele não está aqui mais na terra, ele está no céu, aguardando um dia que voltará para buscar a sua igreja, para cumprir os acontecimentos escatológicos. Vai vir um outro povo, o povo do príncipe que há de vir e destruirá a cidade, o santuário. Está vendo aqui o príncipe minúsculo? Não é esse príncipe maiúsculo, aqui é Jesus, é o Senhor. Um povo do príncipe que há de vir, príncipe minúsculo. Alguém com influência, mas que não é Jesus, que não é Deus. Alguém poderoso, mas é alguém minúsculo. Príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Olha aí, meus irmãos. Até o fim haverá guerra. Então a gente está tendo aí guerras de Israel com algumas nações, com algumas facções terroristas, guerras no mundo, guerras na Rússia, Ucrânia e outras guerras por todo o mundo. É cumprimento da profecia. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E esse príncipe, que é de um povo que há de vir, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse muitos aí é o povo de Israel, por uma semana, por certo, né? Ou por um período que seria de 7 anos. Ele firmará um concerto, mas na metade dos 7 anos, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação, o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Olha que interessante, né? Esse príncipe aqui, os estudiosos da Bíblia entendem que é o anticristo, que será um homem poderoso, um homem de verdade, um homem de carne e osso, mas que estará inflado pelo poder das trevas, pela trindade satânica, pelo dragão, que é o diabo, a antiga serpente, estará associado ao falso profeta, e como existe a trindade santa, haverá a trindade, a triunidade satânica. Se tem a trindade santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos ter a triunidade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Esse príncipe aqui é o anticristo. Ele vai fazer um concerto por muitos por uma semana, com Israel. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai fazer um concerto com Israel. Israel se voltará para ele, vai entender e compreender que é uma boa jogada fazer um negócio com ele, porque esse homem vai ser um homem muito poderoso. A Bíblia fala que ele vai ser um homem muito sagaz, um homem versado no entendimento entre as nações, vai fazer um grande governo humano, vai fazer conciliações, vai dominar as nações e será alguém destacado no governo mundial, no futuro governo do mundo, vai fazer um pacto com Israel, vai permitir que Israel volte a adorar a Deus no seu templo, que reconstrua o seu templo, que sacrifique a Deus, mas na metade da semana ele vai
acabar com esse pacto, vai para cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. É o que Jesus falou assim, né? Que se lembre do profeta Daniel, lá no Mateus capítulo 24, ele diz, de que falou o profeta Daniel, sobre a asa das abominações virá o assolador, de que falou o profeta Daniel. Então Jesus cita Daniel, é esse episódio aqui que Jesus está citando. Então esse anticristo vai fazer cessar o sacrifício, vai quebrar o pacto com Israel, vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. É essa abominação que vai acontecer, né? Ele vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo ser Deus. E se há alguma coisa que o povo de Israel foi curado, foi da idolatria. O povo de Israel antes era idólatra, os períodos bíblicos demonstram que eles viveram em alguns períodos idolatrando, adorando outros deuses, mas depois do cativeiro babilônico, eles foram curados da idolatria. Hoje eles têm rebeldia. Da rebeldia ainda falta Deus fazer essa obra na vida deles, porque eles não aceitaram o Messias, não aceitaram o Senhor Jesus, até hoje se rebelam contra Deus no tocante ao seu Messias, mas da idolatria eles foram curados. Mas da rebeldia ainda falta essa obra que Deus vai fazer na vida deles. Então eles vão fazer um pacto com Israel, o anticristo vai cessar esse pacto, vai interromper esse pacto, ele vai querer ser adorado como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. É isso que indica sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador vai se sentar de maneira abominável no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo ser Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Isso é uma abominação terrível, tremenda. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele vai fazer isso, mas não vai escapar. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Jesus a destruí-lo com o sopro da sua boca, nos indicam as Escrituras. Mas vamos continuar, meus irmãos, que já temos que encerrar este vídeo. Outros nomes dados a este período, período da grande tribulação. Ele é conhecido também na Bíblia como o dia do Senhor, a angústia de Jacó, o dia da vingança, aquele dia, naquele tempo, grande aflição, hora da tentação. Então, essa última semana, a 70ª semana, já se passaram 62 semanas, chegamos à última semana. A 70ª semana ainda falta se cumprir. Essa é a chamada semana da grande, o período de 7 anos da grande tribulação, que também é conhecido com esses nomes aqui. Bem, quais são os propósitos desse período? Levar Israel ao arrependimento, reconhecendo o Messias, trazer juízo sobre o mundo, porque Apocalipse 3, versículo 10, nos diz, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O período de juízo que vai vir sobre o mundo. Mas ele diz aqui, ó, da hora da tentação eu vou guardar alguém. Aquele que guardou a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então vai ser um período de juízo sobre o mundo. Mas aquele que teme a Deus vai ser guardado dessa hora. Por isso que nós cremos. Nós, assembleanos, cremos no arrebatamento da igreja antes do período da grande tribulação. Por isso somos chamados pré-tribulacionistas. Cremos que seremos guardados da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Esse período de juízo que Deus vai trazer sobre o mundo. Aqui nós vemos Israel se arrependendo, né, diante do Senhor, e vemos aqui o Senhor reinando e vindo no final da grande tribulação para trazer o juízo sobre as nações confederadas que virão contra Israel, contra o anticristo e as suas tropas. E do período todo também vai haver juízo da parte do Senhor.
Vamos continuar aqui, meus irmãos. Então, essas 70 semanas são semanas de anos, não de dias, né? O ano no calendário bíblico aqui equivale a 360 dias. No original, a palavra traduzida por semanas tem o sentido de período. Nós ouvimos falar, havemos dito pouco antes, ou dissemos um pouco antes, melhor falando. No original, a palavra traduzida por semanas tem o sentido de período. Então, são 70 períodos, ou semanas de anos. Os estudiosos da Bíblia entendem de maneira praticamente unânime, estudiosos sérios, que semanas aqui são semanas não de anos, mas semanas de anos, de períodos. Entendendo as semanas aí no calendário bíblico, né? 70 semanas vezes 7, 70 vezes 7, serão 70 períodos de 7. 70 semanas de 7 anos. Teremos 490 anos. 490 anos vezes 360 dias, 176.400 dias. 490 anos é igual a 176.400 dias. Então, entendendo melhor as semanas, a primeira parte é a semana de período de 49 anos. 7 vezes 7, 49. Depois, a segunda parte dessas 70 semanas é o período de 62 semanas, que dará o total de 434 anos. 434 anos, 62 vezes 7, 434. E a última parte, que é chamada 70ª semana, período da grande tribulação, a última semana que ainda vai ocorrer, que ainda não está contando, porque aqui na primeira parte de 49 anos, com mais a segunda parte de 434 anos, primeira parte com 7 semanas, períodos de anos, segunda parte com 62 períodos de 7 anos, essas primeiras partes já se cumpriram. O povo teve a liberdade de voltar para Israel, reconstruir o templo, o Messias veio a este mundo, morreu, ressuscitou, e agora nós estamos num intervalo. A última semana, ela não está contando ainda, porque nós estamos num período chamado período da graça, o período da igreja. Então, ainda precisamos entrar nessa última semana, e ela vai ocorrer. Quando? Nós não sabemos, mas ela vai ocorrer. Então, 70 semanas dá total de 490 anos, 70 vezes 7. Aqui a gente não vem nesse outro quadro de maneira mais detalhada um pouco. Parte 1, 7 semanas, período de 49 anos. Ele começa a contar de 14 de março de 445, quando sai o decreto para a reconstrução do templo. Então, ele vai todo esse período até 6 de abril, aproximadamente, tá, meus irmãos? 6 de abril de 32 depois de Cristo, a morte do Senhor Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Então, essas 2 semanas já contaram, já ocorreram. Já ocorreram 483 anos. Faltam os últimos 7 anos. Falta a última semana de 7. A última semana de 7. 1 vezes 7, 7. 483 mais 7, 490 anos. Falta a última semana. E ela vai ocorrer. Mas enquanto não ocorre, porque estamos na época da graça, aqui tem uma interrupção, né? É como se fosse um intervalo, né? Não tem um intervalo no futebol, do primeiro para o segundo tempo? Aqui nós estamos no intervalo, período da graça. Não está contando o último tempo. O último tempo vai contar quando a igreja for assunto ao céu, for arrebatada, vai começar novamente o período, a contagem das 70 semanas.
Porque, como estudamos no Daniel, capítulo 9, de 20 a 27, diz, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sobre quem quer? Sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. A igreja é o povo de Deus, é o povo do Senhor, os gentios, os judeus, os não-judeus, os homens de todo mundo que estão na presença do Senhor. Não é o povo específico de Israel. Então, as 70 semanas estão sendo determinadas exclusivamente sobre esse povo, sobre a nação de Israel. Continuando aqui de maneira mais explicada, também estão as 69 semanas já concluídas no nosso calendário. 476 anos, vezes 365 dias, 173.740 dias. De 14 de março a 6 de abril, 24 dias. Contando os dias dos anos bissextos, 116 dias, 173.880 dias. Bem, Daniel, capítulo 9, 20 a 27. Então, a gente entende e compreende melhor os versículos 24, 25 e 26. Falta a última semana do versículo 27. E ela vai ocorrer quando a igreja, o tempo vai voltar a contar, quando a igreja for arrebatada ao céu, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Aqui temos esse quadro que vai explicar melhor ainda, olha só, 70 semanas estão decretadas, determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, encerrar a visão e a profecia, para ungir o santo lugar, o Santíssimo. Então vemos aqui, período que sai a ordem para a reconstrução do templo, primeiro período de 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, contando que são semanas, períodos de anos, 7 vezes 7 anos, 49. Aí temos a reconstrução do templo, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, em tempos dificultosos. Temos a continuidade da história de Israel, nesse segundo período de 434 anos, que é 62 vezes 7. Esse período de 434 anos, Jesus nasce, Jesus vive nesse mundo, opera os seus milagres, morre e é assunto ao céu. Com a morte do ungido, do Messias, do príncipe com P maiúsculo, com a morte dele, a profecia, ao período de contagem, melhor dizendo, a 70ª semana teve um cessar. Está tendo um intervalo. O intervalo é esse aqui, o tempo da graça, a era da igreja. Romanos 11, 25. Explica melhor. O tempo da graça, a era da igreja, que é o período que nós estamos. Hoje, estamos no período da graça, a era da igreja. A palavra de Deus é pregada, o evangelho é anunciado. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que a doutrina bíblica está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17, em que Cristo virá para buscar a sua igreja. A promessa que ele falou lá em João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo. Voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o arrebatamento da igreja. Ato contínuo do arrebatamento da igreja terá início a última semana, a 70ª semana. A 70ª semana das profecias das 70 semanas de Daniel. A última semana, que é um período de 7 anos, que é o período chamado da Grande Tribulação. Olha aí, a Grande Tribulação. Que alguns estudiosos dividem em 2 períodos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. O primeiro período
em que Israel faz aliança com o anticristo, está lá em Daniel 9:27, a quebra dessa aliança, está lá em Daniel, está lá em Apocalipse, em Mateus, em 2 Tessalonicenses, conta também as ações do anticristo. Depois teremos o período propriamente dito da grande tribulação, onde que os selos de Deus, as últimas juízos de Deus, melhor dizendo, estarão sendo derramados sobre o mundo. O livro de Apocalipse nos fala melhor sobre isso. Ao final desse período de 7 anos, no final desse período teremos a chamada Batalha do Armagedon, que está lá em Apocalipse 16:16, em que todas as nações do mundo subirão contra Jerusalém, contra Israel, mas aí ocorrerá a volta de Jesus triunfal. A volta de Jesus triunfal, onde todo o olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Ou seja, a volta de Jesus visível. Não será a volta para a igreja, não. Aqui é um outro evento, o arrebatamento da igreja. Que a volta de Jesus é a manifestação da glória dele. A volta de Jesus em glória. Inclusive, os estudiosos da Bíblia, notadamente, nós assembleamos, entendemos e compreendemos que a vinda de Jesus se dá em 2 etapas. Primeiro, o arrebatamento da igreja, e depois a volta de Jesus em glória, ou a manifestação de Cristo em glória, onde ele virá para, por fim, a guerra do Armagedon contra Israel, onde ele vai destruir o assolador, como Daniel capítulo 9, versículo 27 está falando, que estão determinadas as assolações contra o assolador. É Jesus que vai impor essas assolações contra ele. É a volta de Jesus em glória, como está lá em Mateus 24, 30 e 31. No final do período, então, da grande tribulação, Jesus volta em glória, destrói os exércitos do anticristo que se levantam contra Israel e contra Jerusalém, e é iniciado, então, o período chamado milênio, que lá em Daniel capítulo 2, vimos como aquela grande pedra que sem mãos cai do céu, que derruba a estátua da visão do capítulo 2 de Daniel, que Nabucodonosor teve, e que enche toda a terra. Esse período chamado milênio, período bíblico em que Cristo vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, 4-6. No final desse período de 1000 anos, haverá o juízo do grande trono branco. Está lá em Apocalipse 20, 11-15. Após o juízo do grande trono branco, teremos novos céus e nova terra. Como Apocalipse 21 fala, em que Deus habitará no meio dos homens, ele será o seu Deus. A promessa bíblica maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vemos aqui as semanas de ano, como havíamos falado. O ano bíblico, o profeta, 360 dias. Então, 70 semanas, 70 vezes 7 semanas de ano, 490 anos. Aí temos um resumo dessa 70ª semana. Ela se encontra um paralelo de Apocalipse 6-10, que é as primeiras 3 semanas e meia, em que os 7 selos serão abertos, 7 trombetas serão tocadas, 7 taças, 2 testemunhas, os juízos de Deus estarão ocorrendo, de 6-10. Também temos uma segunda parte, de Apocalipse 11-18, onde também as 7 taças estarão sendo derramadas sobre a terra, onde haverá a batalha do Armagedão, e o diabo será preso por 1000 anos. A 70ª semana de Daniel está, de maneira resumida, aí para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus irmãos, estamos encerrando esse vídeo. Ele ficou um pouco mais prolongado do que queríamos. Está por volta de 1h09. Mas eu creio que para o estudante da Bíblia, para o estudioso da Palavra de Deus, será de bom proveito que você leia, que você veja esse vídeo. Claro, aqui estamos dando uma pequena contribuição. Somos pigmeus na fé, no conhecimento da Palavra de Deus, servos do Senhor,
nós procuramos dar essa contribuição para os irmãos. Claro que temos várias fontes de consulta, e acima de todas, a nossa Bíblia Sagrada. Opa, Bíblia Sagrada. Que é a nossa regra de fé e prática para que possamos entender e compreender e entender melhor a Escritura Sagrada. Eu me despeço desejando a você que haja paz e prosperidade na sua vida, que a paz do Senhor esteja com você, lembrando que você continua orando por nós, compartilhando este vídeo, se inscrevendo no canal do YouTube, do Ibadejuf no YouTube, Ibadejuf, orando pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e que você fique com a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Deus abençoe e muito obrigado. Pai do Senhor.